A negociação entre Corinthians e Pablo Verratti não é a única do atacante argentino, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a concorrência cada vez maior por Pablo Verratti. Contei com exclusividade alguns dias atrás que Ramon Dias, o treinador corintiano, que terminou o ano em alta e com moral, pediu a contratação do Verratti. Ele entende que o Verratti seria a solução de todos os problemas, especialmente se o Yuri Alberto for vendido. Até agora não há uma negociação fechada, nem proposta oficial para o Timão pelo Yuri Alberto. Mas o Corinthians não é o único de olho em Pablo Verratti. Ao longo do final de semana também surgiram especulações no Fluminense e no Internacional. Quero explicar cada uma dessas histórias. Em relação ao Fluminense, houve um intermediário oferecendo o jogador ao Flu, embora o Fluminense tenha descartado a negociação. Já no Internacional, a notícia vem da Argentina, o Verratti é argentino e o diário Olé afirma que o Internacional vai fazer força e esforços para a contratação do Verratti. Confesso que eu achei meio esquisito, até porque o Inter já tem o Borré e também o Ener Valencia. De qualquer forma, fui tentar entender com o Vasco por que o nome do Verratti tem sido especulado em tantos clubes. E a informação é de que o Vasco conta com o Verratti, tem nele um protagonista para 2025, está tranquilo em relação à prorrogação do contrato, até porque o vínculo só se encerra em dezembro de 25 e tem uma cláusula automática de extensão até dezembro de 26, mas o Vasco entende que é o empresário do Verratti quem tem sugerido o nome do atleta para tentar uma proposta boa, obrigando o Vasco a aumentar seu salário. Até agora essa história não colou. Registrar as primeiras participações do Paulo Vinícius. Boa noite, alguma novidade sobre o mercado do Timão? A Raíssa Leal, mais uma vez, fez história. Cara, o Corinthians está atrás de Paul Pogba. Vocês podem encarar como uma grande cascata, mais uma maluquice, mas acho que depois que o Corinthians contratou o Memphis Depay, a gente precisa pelo menos apurar as coisas, né? E tudo começa dessa vez com o Pogba, com o próprio jogador francês, que em entrevista ao Danilo Gentili disse que no Corinthians jogaria de graça para atuar ao lado do Memphis. E óbvio que de graça não existe, né? Mas foi ele quem jogou a isca. No dia seguinte, o próprio Paul Pogba fez uma postagem no Instagram, postando, ele estava treinando com uma camisa do Brasil e escreveu loading. Ele ainda fez um terceiro post. Não é uma negociação fácil, não vou dizer para vocês que o Pogba está perto do Corinthians, porque não está. Mas primeiro o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, quis entender as condições do negócio e agora ele está no mercado buscando parceiros. Até porque o Pogba é mais caro do que o Memphis Depay, ganhava nos tempos de Juve 4 milhões e 100 mil reais mensais, tá bom? Sobre Caetano, zagueiro que pertence ao Corinthians. Conversei com o Marcelo Robarinho, que é o empresário do Caetano. O Marcelo Robarinho me disse hoje cedo, de manhã, domingo, hoje eu enchi o saco de umas 10 pessoas, pleno domingo cedo. Robarinho foi uma dessas pessoas. Eu vou até ler para vocês o que disse o Robarinho, tá? Que acho que fica até mais... em vez de eu tirar a conclusão e passar para vocês, vocês tiram as próprias conclusões. Eu falei, bom dia, doutor, o Caetano está perto do peixe? Já esteve mais. Estavam com um treinador apalavrado que havia aprovado o nome. Agora estão aguardando o novo nome. Mas o pessoal da diretoria gosta do Caetano e recebeu boas referências do Gil, tá? Então, só para lembrar, o Gil, zagueiro do Santos, trabalhou com o Caetano no Corinthians. Antes de levar essa história adiante, a diretoria do Santos conversou com o Gil, que passou boas referências, tá? Então, aí acho que dá para ter um quadro bem específico do que está rolando nesse momento. Bom, Gabriel Formaggio, lamento não ter ido. Sexta foi festa da empresa, ontem estava zoado. Espero que tenha sido um ótimo show. Novidades no Timão, sem problema, Gabi. Você participa do próximo. O Gabriel e o William Bigode eram os únicos que haviam participado dos outros 3 churrascos, né? Então, agora o William Bigode se tornou o único membro do canal com 100% de aproveitamento nos churrascos. Sobre o Corinthians, estava falando sobre o Paul Pogba. Tô esperando uma resposta do pai do Bidon para ver se ele conta alguma coisa. E tô lendo aqui, ó. Corinthians negocia com Caio Henrique. O lateral Caio Henrique, atualmente no Mônaco e com um contrato até junho de 27, está no radar do Corinthians. O clube buscou informações sobre uma possível proposta. Acho difícil, tá? Vou até mandar mensagem pro Thiago Escuro. Sei que o Escuro já deve estar no 20º sono, porque lá em Mônaco estamos na madrugada, né? Escuro, boa noite. Imagino que já esteja dormindo. Quando acordar, me conta se tem algo de real nisso, tá? Então a gente vai tentar
a avançar nessa história do lateral brasileiro. Bom jogador. E aí tem mais uma informação aqui, ó. Em apuração da rádio Craque Neto, o nome do zagueiro Lucas Veríssimo não está descartado para um possível retorno ao Timão em 2025. Perdão. Primeiro contar que o Veríssimo mudou de empresário, tá? O Veríssimo era representado pelo Paulo Pitombeira e não é mais. Não sei por qual motivo, mas o Pitombeira, mas o Veríssimo optou por mudar de empresário. Deixa eu mandar mensagem pro novo empresário dele, tá? Talvez tenha alguma... Cadê? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Viu que a Rádio Craque Neto deu que o Veríssimo pode voltar pro Corinthians? Quente, vamos ver que a gente consegue checar aqui, tá bom? Francês, que loucura, hein? Que loucura. Não é fácil, é uma negociação que, obviamente, tem os seus entraves, e eu vou falar a respeito de todos eles aqui para vocês. Já meio que trouxe no vídeo anterior a questão do doping, né? Quando ele pode jogar apenas a partir de março. Isso é um complicador para um clube que tem uma pré-Libertadores já em fevereiro, de um jogador que não atua desde setembro, outubro de 2023, ou seja, um ano e meio praticamente ele vai ficar fora dos gramados. Isso demanda um tempo para que ele retorne. A gente está falando de um jogador extra classe, de uma absurda qualidade técnica, bem fisicamente, ao que tudo indica, né? Ele tem mostrado vídeos nas suas redes sociais trabalhando, né? A partir de janeiro ele pode trabalhar em algum clube, ou seja, o clube que firmar contrato com ele está livre no mercado, né? Desde que rescindiu com a Juventus. Vai poder, né, trabalhar dentro das dependências, mas só poderá entrar em campo a partir de março. E de que maneira vai entrar em campo? Bom, tiver recuperado fisicamente, clinicamente zerado e tudo mais, vai ter aquela questão da dificuldade do ritmo de jogo que você adquire, segundo os especialistas, de 7 a 9 partidas. Demanda um tempo, né, gente? Estamos falando aí de 1 mês e meio a 2 meses para que ele esteja pelo menos 80% da sua capacidade física e técnica. E aí ele estreando em março, a gente está falando já de abril, maio e junho já para tudo por conta do Super Mundial. Ou seja, tem um complicador aí. Mas não é só isso, né? É o fato do longo período de inatividade, de um jogador que está há muito tempo sem entrar em campo. Em que circunstâncias ele viria? Essa história de que ele viria jogar de graça por conta da parceria com o Memphis, né? Quando eles estiveram juntos no Manchester United, e até mesmo por uma relação, né, de jogadores famosos, galácticos, né, como eles são, né, jogadores de Copa do Mundo. Repito, o Pogba jogou um absurdo, uma enormidade na Copa de 18, e o Memphis Depay é um jogador de Copa do Mundo da seleção da Holanda. Então, tem essa coisa do grande reconhece o grande, né? Eles se reconhecem pelo talento que eles têm. E, obviamente, seria fantástico ter os dois juntos. Agora, o salário que o Corinthians paga ao Memphis, ele tem um apoio da patrocinadora Master, que também estaria disposta a bancar mais um midiático, mais alguns midiáticos, né? Um por ano, pelo menos, para que o Corinthians continue nesse modelo de negócio que foi tão importante, tão interessante, tanto para a marca, quanto para o clube, quanto para o cara. Vejam o que o Memphis conseguiu, né, colocando a marca Corinthians, né, no mundo. Já é uma marca grande, mas potencializou com um cara desse tamanho, até pelos números dele. Então a patrocinadora até se empolgou com essa história. E o Pogba teria salários próximos disso e teria que ter um aporte financeiro. Isso ainda não foi discutido, né, se ela entraria, se ela toparia. Provavelmente sim. A questão é que o Corinthians está reticente nesse momento. O Corinthians está em compasso de espera, em compasso de reflexão. Vamos ver se essa é a necessidade que nós temos. No meio-campo tem muitos jogadores que foram contratados, nenhum amarra a chuteira do Paul Pogba. Mas assim, tem aquela coisa, poxa, já temos jogadores aqui para o setor. Vai chegar esse cara, vai passar na frente de todo mundo, inevitavelmente. De que forma o grupo recebe, tudo isso tem que ser analisado nesse momento, tá, gente? O time tá tão encaixado, o elenco tá tão fechado, que você trazer um jogador desse quilate, cara, o Memphis foi absorvido e ele chegou também piano, né?
Ele chegou entendendo o seu espaço, entendendo o que era o Corinthians, todo mundo recebeu ele bem e a coisa deu liga, funcionou. Não é sempre que isso vai funcionar com um cara desse nível. E eu não estou falando que o Pogba é um cara que pode chegar, marrento, não sei o que. Eu não sei como ele seria recebido pelo elenco e como ele chegaria também. Mas esse cuidado o Fabinho Soldado tem que tomar. A diretoria do Corinthians tem que pensar com todas as referências possíveis, né, no contato com o Memphis e tal. Esse é o cara, a gente pode confiar nele. Então tudo isso está sendo pensado nesse momento. Vale a pena? Ele vai chegar em janeiro, vai jogar em março, vai estar bem em maio, junho, sei lá, ganhando só nesse período aí alguns milhõezinhos de reais, em que o clube vai ter que acionar patrocinadores. Será que não vale a pena acionar por um outro jogador, numa outra posição, no setor de ataque, por exemplo, que é um setor sempre mais carente, em que tem jogadores mais caros e badalados? Tudo isso está sendo pensado nesse momento. Agora chama atenção que ele fez essa postagem no Stories do Instagram com uma tela preta e com os seguintes dizeres, né? Com os emojis, né? Uma ampulheta, né? Ou seja, o tempo está passando, né? É tipo um reloginho, né? Indica passagem de tempo ou espera, né? A ampulheta. Um emoji com uma boquinha com um zíper, do tipo, não posso falar o que está acontecendo. E por fim, uma carinha, né? Piscando um olho, botando a língua de fora, como quem diz... tem uma pegadinha, tem um truque aí e tal, sei lá. É claro que isso movimentou as redes e a fiel torcida, que invadiu já o Instagram dele nas últimas postagens, e ele tá surfando a onda, isso é fato. Houve um contato da diretoria com o staff do jogador, exatamente para sentir tudo isso, e o que a diretoria também recebeu é que a predileção, pelo menos do staff, pode ser que o jogador às vezes tenha outro pensamento, né? Vai na live lá, na videochamada com luva de pedreiro, fala uma coisa, daqui a pouco para o staff fala outra, mas o staff entende que a prioridade é a Europa, mesmo que ele esteja nesse período de inatividade, mesmo que ele esteja cumprindo a suspensão, ele tem 31 anos, quando ele voltar a jogar, a prioridade dele será o futebol europeu. É claro que o Corinthians entra como uma questão mais, né? Diferente, peculiar na vida do Pogba, que ele pode pensar, caramba, fazer uma parceria com o Memphis, jogar no futebol brasileiro, sul-americano, quem sabe, né, dar uma oxigenada na carreira, enfim. Tudo isso para dizer para você que por enquanto não tem nada. Tem contatos, até porque ele não pode jogar nesse momento, então tem contatos, tem averiguações, tem estudos, vale a pena, não vale, quanto custa, quanto que a patrocinadora daria, será que a gente não investe em outro, vamos mapear o mercado aqui, temos volantes suficientes, tudo isso está sendo pensado nesse momento. É a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Corinthians renovou o contrato de André Carrillo, estendeu por mais um ano, ele tinha contrato até a metade de 2025, o Corinthians tinha firmado um contrato de um ano, um peruano, em tese um atacante, ou um meia atacante, que começou a jogar de volante no time do Ramon Dias e brilhantemente, 33 anos, uma idade mais avançada, chega no Corinthians e simplesmente come a bola, e aí, né, com metas estabelecidas no contrato, que foi muito bem feito, já indicava essa extensão do contrato por mais uma temporada, o Carrillo se adaptou fantasticamente. Todo mundo gosta dele pela maneira como ele joga, pela maneira como ele se porta, né? Um cara muito sereno, um cara muito profissional, e com isso ele estendeu o contrato até meio de 2026. Excelente. Eu acho até porque não estendeu até o fim de 2027, né? Não adianta ficar estendendo o contrato até a metade do ano, né? Quando na verdade a gente sabe que no meio da temporada não vai adiantar absolutamente nada. Vai jogar o Paulista e algumas fases de Libertadores e o começo do Brasileiro. As fases quentes de todas as competições acontecem no segundo semestre. Então, ele renovou até a metade de 2026 e uma tendência aí que estica até fim de 27. Por enquanto, até a metade de 2026 é mais uma temporada tranquila que a gente vai poder observar o Carrillo do começo ao fim. Claro, ele já tem 33, vai para 34, então isso às vezes muda, né, a condição física e atlética do jogador. Mas vamos ver, ele é um cara que aparentemente se cuida, não faz muita força para correr, dá os seus tapas na bola, né, e os seus passes em que ele praticamente não erra, né?
André Carrilho, que é uma peça fundamental no time do Ramon Dias e que será nessa temporada de 2025, agora com o contrato renovado. A gente ainda precisa esperar a questão do Thales Magno, que deve acontecer também, porque ele tem uma opção de compra num valor muito alto, 13 milhões de dólares, para que ele seja comprado, né, até a metade do ano. Então, o Corinthians está tentando a extensão do vínculo também, para ficar com ele mais um pouco por empréstimo, e aí depois entender se vale a pena comprar, não comprar, aquela coisa toda. E o Romero tem uma condição de que ele tem contrato terminando 31 de dezembro, tem o impasse do tempo de contrato, né, que eu falei para vocês, questão salarial parece que foi batida, o staff do jogador deu um passo atrás agora, a negociação está em compasso de espera, o Corinthians queria 1 ano, o Romero quer 2, e vamos ver onde isso vai dar, né? Eu espero que todo mundo chegue no denominador comum para não perder essa possibilidade, mas sei lá, né? A gente lembra como foi a outra vez da renovação do Romero, que não aconteceu, ele bateu o pé, ficou treinando em separado até que se desligou do clube. Então eu espero que isso não aconteça dessa vez. E sobre prioridades para reforços, a gente está entendendo que essa janela ela é apenas de reposições, né? Se você não perder ninguém, você apenas vai repor aquilo que você entende como uma carência mais urgente, para que, enfim, né, o time seja mais robusto para esse começo de ano, mas na metade do ano, em que tem uma janela mais quente, inclusive de saída, então você daqui a pouco vai ter que repor, e aí tem aquelas fases finais ali nas competições mais quentes. Foi exatamente o que o Corinthians fez esse ano. Foi na janela do meio do ano em que o time subiu de patamar. Então, nesse momento, nesse começo de temporada, o Corinthians definiu pelo menos um zagueiro, mas eu diria que até está em busca de dois, um lateral esquerdo, que, dependendo da condição do Palácios, talvez até nem necessite. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Palácios, vocês sabem, né, se machucou no primeiro jogo, teve foi submetido a uma artroscopia, teve um problema crônico de cartilagem, foi reoperado, inclusive pelo Dr. Joaquim Grava no final da temporada, teve para voltar várias vezes e ficou o ano inteiro de fora. E só na reta final ele chegou a ser relacionado para um jogo contra o Atlético Goianiense, depois ele começou a treinar parcialmente, depois integralmente com o grupo. Ele está entregue para poder jogar, mas evidentemente pelo crescimento do Matheus Bidu e também para que não haja nenhum problema, a comissão técnica foi deixando para pensar num 2025 diferente. Então, com uma pré-temporada, o jogador, né, que vai treinar devidamente com o elenco, se reapresentar e tudo mais, ele pode ser utilizado. E aí você vai me perguntar, mas o Bidu tá voando, o Palácio não tem que jogar. Eu concordo, mas a temporada é longa e você precisa de pelo menos dois jogadores em nível de titularidade. O Hugo tem suas deficiências, então se o Palácios, que a gente sabe, né, que veio da Liga Norte-Americana, jogador de seleção equatoriana, for bem como a gente acha que ele vai ser, e hoje o Matheus Bidu mantendo essa regularidade, você tem 2 laterais em nível de titularidade e isso é excelente. Assim como, com todos os problemas, o Mateuzinho e o Fagner do lado direito. Enfim, mas a lateral esquerda, ela tinha como prioridade, sempre teve como prioridade para uma contratação, até porque o Palácio não conseguiu jogar. Nesse momento deu uma esfriada. Então, zagueiro seria lateral esquerda, mas dependendo da utilização do Palácios, isso aí não terá necessidade. Pelo menos um meio-campista na primeira função, porque assim, você tem o Ranieri hoje que cumpre, né? E tem o José Martínez, mas o Corinthians está buscando mais jogadores ali naquela primeira função, na abertura de meio campo. E, obviamente, mais um nome para o ataque. E aí tem algumas opções, né? O Giovani pode ir embora, o Pedro Henrique a gente não sabe se vai permanecer, o Pedro Raul da mesma forma. Aí beleza, você tem Yuri, você tem Memphis, você tem Thales Magno, mas mais um jogador ali do nível, não vou dizer do nível do Memphis Depay, né? Mas um midiático, assim, um atacante robusto e tudo mais, o Corinthians está buscando também. Se não der nessa janela, vai tentar na metade do ano. São as prioridades que o Corinthians tem, parece o time inteiro, né? Mas é que você tem uma estrutura já. Você tem uma estrutura de time que está bem montada, a gente está entendendo aí que tem um time encaixado do 1 ao 11, mas existem reposições naturais para você fortalecer, inclusive, o teu elenco, o teu banco. Na medida em que o Corinthians pode enfrentar mais uma maratona de jogos, como for agora, né? Quando ele estava nas Copas, brigando para não cair, e tinha jogos de 3 em 3 dias. Fica difícil, porque aí você perde um aqui, outro ali, tem Copa América, tem Super Mundial, tem não sei o que, sempre vai ter um problema. E o Corinthians pode perder jogadores, né? Todo clube que estiver bem. Então é isso, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente está falando do Coringão.
pra você ficar por dentro de tudo, não perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, sempre mais, vamos que vamos.